O que eu vou falar hoje é mais sobre multiplicação vegetativa, né? Eu já até comentei esse assunto, né? E hoje eu vou estar mostrando para vocês um dos resultados do trabalho que foi feito aqui, né? Que é a alporquia. A alporquia, na verdade, é uma das técnicas que a gente mais usa para conseguir mudas em pouco tempo, né? Vamos dizer assim. É, a aceleração do enraizamento de um galho que tem um potencial para ser um bonsai. Então é uma das técnicas que a gente mais usa, né? Por ela ser mais prática, por ela ter um resultado mais rápido, né? Só que não são todas as espécies que respondem bem a esse processo de alporquia. Algumas espécies, por exemplo, como jabuticaba, pitanga, cambuí e outras mais, elas têm o tempo de enraizamento às vezes muito prolongado, né? E a porcentagem de, vamos dizer assim, de sucesso é muito baixa. Muitas vezes a gente nem consegue esse resultado. Tem que ser persistente. E muitas vezes também não dá certo. A margem de, vamos colocar assim, a margem de sucesso é muito baixa. Então, muitas vezes é melhor conseguir, por exemplo, uma jabuticaba, é muito mais fácil conseguir a muda através de um viveiro de mudas, ou sei lá, em algum outro ponto onde vocês possam estar encontrando, porque vocês podem até tentar. Hoje em dia existem diversos tipos de hormônios que facilitam o enraizamento, mas mesmo assim o processo de enraizamento é muito demorado, tá? Só para esclarecer. E outra dúvida também, que o pessoal já me perguntou no meu canal lá a respeito de alporquia de pinheiro negro. Sim, ele pega muito bem. É demorado, ele leva em média mais ou menos 8 meses. Deve ser feito no início da primavera, quando começar a esquentar. Aí deve se fazer aquele anel e fazer o procedimento em seguida. Existem outras técnicas que a gente, quando chegar a época oportuna, eu vou estar mostrando para vocês algumas técnicas para fazer o porquinho em pinheiro negro. E outra dúvida, dúvida não, só respondendo mais a uma curiosidade de um colega aí, se for galho muito grosso, olha, o resultado pode ser positivo e pode ser negativo, né? Pode demorar um pouco mais, mas como ele enraiza de um galho fino, de um galho normal, provavelmente ele vai enraizar de um galho um pouco mais grosso. Vai demorar um pouco mais. Só que o risco de você perder aquele galho é muito grande. E o risco de perder a planta também vai ser grande. Se você fizer de um galho grosso, se não for da base ou de um outro galho, provavelmente aquele galho não vai ter um resultado positivo. Mas a única maneira que tem de você saber se vai pegar ou não é fazendo a experiência. Ele pega bem sim, de galho. Como eu falei para vocês, a média é de 8 meses para enraizar um galho. Tá? E muitas vezes também ele acaba cicatrizando dentro da bolsa de alporquia e não enraiza. Só para esclarecer essa dúvida, tá? Mas o ideal é sempre que vocês forem fazer, procurarem trabalhar com material sempre bem esterilizado para ter um sucesso positivo, tá? Ferramenta bem afiada, o esfagno, se possível, dar uma lavada no esfagno antes, aí pode acrescentar um pouco de algum tipo de hormônios que vocês tiverem em mãos. O AIB, até mesmo o Super Thrive também pode ajudar. Esse produto que o Eduardo Guedes prepara para o pessoal do Thai Gold também pode ser usado para fazer a alporquia. Já vi resultado muito bom também. Eu até recomendo, se quem quiser fazer, tá? Eu, por exemplo, nessa planta aqui, eu só usei a água, né? Eu vou até mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o resultado, né? Tentar preservar o máximo de raízes possível, tá? Ó, só para esclarecer vocês aqui, eu fiz essa alporquia no dia 19 de janeiro de 2020. Eu demorei um pouquinho para tirar, só para vocês terem dúvida. Foi feito em janeiro esse alporque aqui.
enraizado aqui que até para tirar já tá complicado. Olha. Não consegui. Tá? Só para vocês verem o resultado. Isso aqui eu não usei nenhum tipo de hormônio para acelerar esse processo. Foi só mesmo água e o esfagno, tá? Bom, a porquinho então seria isso. A gente vai cortar bom, só para vocês terem uma noção, né, do trabalho que foi feito. O trabalho de alporquia ele não tem muito mistério, não tem muito segredo, né? O que vai fazer o diferencial muitas vezes é a espécie, né? Que algumas espécies, como eu acabei de falar agora há pouco, elas têm um desenvolvimento, a formação de raízes um pouco mais demorada. Então isso aí muitas vezes pode dificultar o trabalho. Muitas plantas, né, as leguminosas, por exemplo, muitas delas não enraizam por esse processo. Então é só mesmo por semente. Pode até ser que tenha alguma técnica para poder fazer o enraizamento. Não conheço, né? Não vou mentir para vocês, eu não conheço. Eu conheço bem algumas espécies que eu trabalho com elas, que eu já tenho algumas experiências com elas. Eu posso afirmar para vocês, essa espécie pega bem de alporque, sim ou não. E muitas espécies elas facilitam, é mais fácil fazer pelo processo de estaquia do que pelo de alporquia. O resultado muitas vezes também é muito melhor. O processo de estaquia, talvez eu mais à frente, no início da primavera, eu possa estar mostrando para vocês como que é o processo de estaquia. Eu acredito que muitos de vocês conhecem. O objetivo do trabalho realmente é esse, mostrar algumas técnicas que a gente pode estar usando durante o processo do bonsai, para facilitar ou não. Essa, por exemplo, olha, foi uma muda que eu tirei, eu vi que tinha potencial para ser um trabalho bacana, olha, um galho saindo do lado de cá, outro galho mais alto. O que vai ser feito aqui agora? Eu vou passar para um vaso de treinamento comum, um substrato também. Esse substrato não tem muita diferença. O que eu vou estar fazendo? Ó, eu só vou estar plantando ela. Tá? Ó, eu falei para vocês, não tem muito mistério nesse trabalho aqui. A gente só vai aliviar um pouco essa quantidade de galhos, né? É muito galho para pouca raiz. Então a gente vai diminuir um pouco. Não me interessa essa altura toda, tá? Olha, vou estar diminuindo um pouco. Bom, os cuidados que a gente vai tomar, né? Olha, não precisa de muito cuidado. É só colocar num lugar fresco, não deixar faltar água, tá? Esses são os cuidados básicos que vai se ter com essa nova muda aqui. Até ter certeza que ele enraizou bem, tá? Não precisa de nenhum cuidado mais exagerado com ela, não. Nenhum cuidado minucioso. Assim como em todas as plantas. O único cuidado que tem que ter realmente é tentar colocá-la no local onde ninguém vai ficar movimentando. Para não ter correr aquele risco de quebrar aquelas raízes que estão saindo, né? Então, seria isso, olha. Tá? Não tem muito mistério, não tem muito segredo. Agora, aqueles que quiserem fazer o experimento em casa com outras espécies, eu recomendo sempre fazer na primavera, que é a melhor época para estar se fazendo esse procedimento de poda de raiz, de alporquia, né? Como eu falei para vocês, algumas espécies vão demorar um pouco mais, outras espécies não vão dar 100% de resultado positivo, então fica a critério de vocês, né? A experiência pode provavelmente, dependendo da região, também vocês podem conseguir um resultado positivo
com a jabuticaba. A única forma de saber é fazendo a experiência, né? Quem quiser ver como foi o processo passo a passo, é só voltar, dar uma olhada no meu vídeo lá atrás e vocês podem estar tentando fazer. Existem vários processos, né, que são de reprodução vegetativa que pode ser usado. Esse daqui, por exemplo, eu adoto a porquia porque para mim é mais prática, né? Existe aquele processo, a mergulha aérea. Eu não sei se já foi comentado alguma vez ou se vocês viram em algum vídeo o que vem a ser a mergulha aérea. Mergulha aérea simplesmente é quase como se fosse uma alporquia, só que você vai cortar um vaso e vai colocar esse vaso no galho e fazer também aquele anel no galho para fazer o enraizamento. Só que esse vaso ele vai ficar exposto ao tempo e o substrato que tiver ali ele vai secar muito depressa, né? Então a gente não adota esse processo justamente por isso, por ele ser um pouco demorado, não é muito prático, porque eu vou ter que estar fazendo uma rega constantemente. Então a melhor maneira seria mesmo o alporque, que a gente faz aquela bolsa, fecha aquela bolsa e aquela bolsa vai segurar a umidade até o trabalho, vamos dizer assim, até o alporque enraizar, tá? Essa é uma das técnicas que eu gosto de usar, ela é muito mais prática, mas vai depender de cada um, de encontrar o material ou não na sua região, né? Caso não encontre, vocês vão ter que tentar fazer com o material que vocês têm em mãos. Se for o caso, areia grossa, terra e outros materiais. Aí vai depender da região que vocês estão e do material que vocês têm à mão, tá? Esse foi um trabalho mais curto que eu fiz hoje. Talvez eu vou fazer mais alguns hoje na parte da tarde, após esse trabalho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho. E o que eu vou estar pedindo para vocês mais uma vez é que deem um like lá no meu canal, se inscrevam no meu canal, para eu poder continuar fazendo esse trabalho com vocês. Ainda temos muita coisa ainda para fazer pela frente, tá? Eu conto com a colaboração de todo mundo. Um forte abraço para todos e boa sorte.